Estamos aqui mais uma vez para saudar você com a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de falar com você sobre o que é que nós podemos e devemos fazer quando estamos em situações difíceis. Quando nós estamos preso a alguma coisa, o que é que nós podemos fazer? A gente vai ver duas situações em que aquelas pessoas estavam presas literalmente dentro de uma cadeia. Primeiro que eu quero falar é sobre Pedro. Pedro estava preso, algemado. E a igreja estava orando por Pedro. E Pedro algemado. Pedro não fez nada, algemado. E aí, as algemas se arrebentaram. E Pedro saiu da cadeia. Pedro não fez nada para que essas algemas se arrebentassem. Mas a igreja estava orando. Então, às vezes não precisamos fazer nada. A oração é muito importante. Então, pessoas orando por Pedro e Pedro saiu da cadeia. Foi preciso primeiro as algemas se soltarem para as portas se abrirem. E Pedro saiu. Outra pessoa também que estava presa também, literalmente, numa cadeia, era Paulo e Silas. Sabe o que Paulo e Silas fizeram ali na cadeia? Eles começaram a orar e cantar. Só isso, orando e cantando. E aí as portas da cadeia começaram a se abrir. As portas se abriram quando ele começou a orar e cantar. Então simplesmente a oração nos liberta de certas coisas. Nos liberta de um vício, nos liberta de uma enfermidade, nos liberta de algo que a gente possa nem imaginar. Mas que nós estamos presos a alguma coisa que está nos deixando, às vezes, incomodado, preocupado. Mas Paulo e Silas estavam na cadeia e começaram a orar e cantar. As portas se abriram, muitos presos fugiram. E era de responsabilidade do carcereiro não deixar ninguém fugir. Mas houve ali um tremor de terra e as portas se abriram, os prisioneiros fugiram. Mas Paulo e Silas não fugiram. E um soldado foi à presença de Paulo e Silas e ficou preocupado e querendo se matar. Porque os presos fugiram. Então o carcereiro ia ser morto. Então ele já queria morrer. Ele disse, eu vou morrer porque os presos fugiram. Paulo e Silas, não faça isso. Não precisa fazer, nós estamos aqui. E aí aquele carcereiro disse, o que é que eu faço para ser salvo? Aí Paulo diz assim, creia em Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Aquele carcereiro aceitou Jesus Cristo, foi batizado, foi salvo. Mas a próxima mensagem eu quero conversar com você exatamente sobre isso. Creia em Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Vamos entender por que Paulo disse isso e qual é o verdadeiro significado. Eu creio em Jesus e a minha família está salva? Vamos refletir. Vamos refletir sobre esse versículo. Mas hoje eu falei apenas sobre pessoas estar presas e apenas a oração libertou. É isso que pode acontecer na minha e na sua vida. Se você estiver preso a alguma coisa, se você estiver preocupado com alguma tribulação, ore. Às vezes não precisamos fazer nada. Eu digo nada em questão de agir, mas sim orar. Não precisa agir, mas sim orar. Ore que você vai ver o resultado. Pedro se soltou. A igreja estava orando por ele. Paulo e Silas oravam e cantavam e as portas se abriram. Alguns fugiram, mas eles não, ficaram ali
e tiveram a oportunidade de evangelizar aquele carcereiro e disse: crê em Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E eu digo a você que na próxima mensagem nós vamos falar sobre essas palavras de Paulo. Crê em Jesus e será salvo tu e tua casa. Até a próxima mensagem, se Deus quiser, e o povo de Deus diz amém e amém.